Olá para você! Como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje, gente, eu queria falar sobre um assunto que eu destaquei em um vídeo passado meu. Esse vídeo aqui, tá? Que eu falo mais especificamente para as pessoas, né, para os graduandos que estudam ou estudaram em faculdades privadas. Mas claro, você que estudou em uma universidade pública, não impede nada de você dar uma olhadinha também. Onde eu dou dicas de como vocês podem aprimorar o currículo de vocês, pensando em futuras seleções, né, de mestrado, doutorado, residência, enfim. E nesse vídeo eu falo que uma das coisas que vocês podem fazer é publicar mais em eventos científicos, tá? E, assim, para quem não tem tanta familiaridade, para quem não tem professores que estimulam a isso, né, ou não sabem por onde começar, eu disse que qualquer vivência, experiência, né, que você tenha tido na sua graduação ou profissionalmente falando, você pode transformar em um relato de experiência para ser publicado em um evento científico. Então, um de vocês, né, comentou pedindo para eu fazer esse vídeo, né, mais especificamente, para eu dizer como vocês podem transformar as experiências de vocês em um relato de experiência para um evento científico, e cá estou eu, né, para fazer esse vídeo. E para vocês construírem um resumo de vocês, certo? Escreverem esse relato de experiência, eu vou dar 3 passos para vocês seguirem. Tenha em mente que isso daqui é como se fosse uma fórmula, tá? Para ajudarem vocês a fazer essa construção primária, né? A primeira construção de vocês. Mas isso daqui que eu vou passar para vocês é dinâmico, vocês podem mudar e conforme vocês vão aprendendo mais, vocês vão aperfeiçoando, tá? Então, o primeiro passo é você escolher uma experiência, uma vivência que você teve na graduação que foi significativa para você, que foi importante de alguma forma, tanto para você como das pessoas também que participaram com você. Uma experiência que gerou aprendizagem, sabe? Aquela experiência diferente que sai do normal. Para isso ficar mais realista, né, mais palpável para vocês entenderem, digamos assim, eu vou dar 6 exemplos, tá, desse primeiro passo de alguma vivência, alguma experiência na graduação. Primeiro exemplo, digamos que você fez um estágio em uma unidade básica de saúde e nesse estágio os professores pediram para você fazer uma sala de espera. E o que é uma sala de espera? É fazer uma palestra para os usuários que estão na sala de espera, né, esperando atendimento, é fazer uma roda de conversa com esses usuários, uma dinâmica com esses usuários, algum momento de educação em saúde com os usuários da unidade básica. Essa experiência pode ser utilizada. Outro exemplo, né, um segundo exemplo para vocês. Digamos que você participou de uma aula ou de uma oficina que aconteceu na sua faculdade, onde o professor ou algum profissional que foi convidado fez um momento diferente com vocês, sabe? Sabe aquelas aulas, né, que são tradicionais, tá lá o professor na frente, né, ensinando, e vocês estão lá sentadinhos escutando. Tá, beleza. Mas digamos que vem um certo dia, né, o professor trouxe uma novidade. Ele quis reunir vocês em grupos, ele quis discutir casos com vocês. Você se juntou com outros estudantes de outras profissões, né? Fizeram grupos interprofissionais para estudarem determinado caso e discutirem o papel de cada um. Digamos que o professor fez uma dinâmica diferenciada, né? Uma dinâmica mais leve, de reflexão. Já vi professores que levaram coach para os seus alunos, enfim. Qualquer experiências dessas podem ser utilizadas, né? Uma metodologia diferente, né? A utilização da pedagogia da problematização, por exemplo, isso pode ser utilizado também. O terceiro exemplo, digamos que você já foi monitor ou monitora de uma disciplina. Você pode fazer um relato de experiência sobre isso. Outro exemplo, digamos que você foi para o seu estágio hospitalar e lá você teve a oportunidade de participar de uma reunião de equipe onde todos os profissionais daquela ala estiveram reunidos e discutindo sobre o caso de um único paciente. Olha só que experiência interessante. Justamente uma atuação interprofissional, né? Uma atuação colaborativa. Isso pode ser utilizado. Uma experiência mais simples, né? Qualquer estágio que você tenha participado, que você fez na sua graduação, você pode falar sobre a sua relação entre você, que foi um estagiário, e o seu preceptor, né? Quanto à atuação do seu preceptor, como foi essa relação durante o estágio? Isso também pode ser usado. Você pode levar mais para o lado da saúde mental, né? Esse é o último exemplo. No lado psicológico, digamos que você fez um estágio em uma unidade de terapia intensiva, um estágio em uma unidade oncológica. Como é que você, como estagiário de tal profissão, se sentiu ali?
Isso também pode ser relatado. Vocês entenderam o que eu quis dizer com uma experiência significativa? É algo diferente do normal, é algo que te fez pensar diante daquela realidade, é algo que você nunca tinha vivenciado antes, que fez você refletir sobre aquilo, que fez você mudar o seu pensamento de alguma forma, é algo que contribuiu para você e que você pode compartilhar com as outras pessoas que também podem contribuir para as experiências dessas outras pessoas. Bom, esse foi o primeiro passo. Escolhendo a sua experiência, escolhendo a sua vivência para falar sobre, vamos para o segundo passo. O segundo passo é que você tem que relacionar essa sua experiência de alguma forma com a literatura científica, né? Com os artigos que já foram publicados. Tudo que você realizou nessa experiência está respaldada na literatura de alguma forma, nos artigos científicos. Então você tem que achar essa vertente, você tem que encontrar esse aspecto, né, para você respaldar o seu resumo, para você discutir a sua experiência com o que é publicado. É como se você estivesse relacionando, como não, né? Você está relacionando a sua experiência com algo que já é fundamentado. É como se você estivesse justificando a sua experiência. Por que eu fiz isso? A literatura diz que isso é bom por causa disso, porque isso acontece, porque fazendo isso gera tais benefícios. É mais ou menos isso, a linha de pensamento. Então, para ser mais palpável, vamos para os nossos exemplos, né? O que os exemplos que eu trouxe têm relacionados com as literaturas, né, com a literatura publicada. Vamos para o exemplo 1, né, que eu falei sobre a sala de espera, você está na unidade básica de saúde e fazer educação em saúde. O que tem na literatura sobre isso? Bom, a literatura já traz, né, os benefícios da sala de espera, né, a sala de espera como uma estratégia de realizar a educação em saúde, de você educar, orientar, empoderar os usuários, né, compartilhar com eles, conhecer mais sobre eles também. Enfim, tudo isso tem na literatura. Sobre o segundo exemplo, né, que o seu professor ou algum profissional usou uma metodologia diferente, né, fez um dia diferenciado da metodologia tradicional. O que você pode discutir da literatura? Você pode trazer discussões a respeito da metodologia utilizada, do ensino que foi diferente, né, sobre a dinâmica em si. Por exemplo, eu já tive uma experiência onde eu participei de uma oficina onde o facilitador da oficina, né, meio que o professor, o educador que estava conduzindo a oficina, fez uma tenda do conto, que era uma experiência onde a gente tinha que compartilhar um momento significativo das nossas vidas, né, para todo mundo da roda. Isso é uma dinâmica diferenciada, então eu poderia muito bem escrever um relato de experiência que eu tive com a tenda do conto. Aí eu contaria o que é a tenda do conto, né? Qual o objetivo dela, e você contaria mais sobre essa dinâmica. Aí digamos que você teve uma discussão de caso interprofissional, né, com estudantes de outras profissões aí da sua faculdade. Você vai encontrar muita literatura a respeito disso, certo? De educação interprofissional, os benefícios delas, ela tá muito em alta. Dê uma pesquisada para vocês verem. O terceiro exemplo que eu dei, né, sobre você ter sido monitor, você falar sobre essa experiência. Tem várias publicações a respeito também que falam sobre a experiência do graduando, né, e como contribui para a formação do graduando ele atuar como monitor. Sobre o quarto exemplo que eu dei para vocês, né, você participar de uma reunião de equipe do hospital, né, com vários profissionais, você vê uma atuação interprofissional ali acontecendo. Existem muito material na literatura falando sobre atuação colaborativa interprofissional. Eles falam que aprimora a qualidade, né, da atenção que é fornecida, melhora a comunicação entre a equipe, profissionais que respeitam um ao outro, profissionais que trabalham com um cuidado centrado no paciente, tudo isso gera uma qualidade na assistência à saúde que é prestada. O quinto exemplo, né, que eu falei para você falar sobre a sua relação como estagiário com o seu preceptor. Também tem muitos artigos falando sobre atribuições do preceptor, sobre a atuação do preceptor, sobre a importância do estágio para o aluno, para a sua formação profissional. Tudo isso você pode abordar, né? O que você quiser, a perspectiva que você quiser e que você achar mais adequada para atingir o objetivo que você vai determinar no seu relato. E o último exemplo, né, que eu falei sobre o seu estágio em uma unidade de terapia intensiva, em uma atenção oncológica, né, voltando mais para a saúde mental, é justamente isso, é você voltar mais essa discussão para a saúde mental, né, que contribui para a sua formação, né, para o desenvolvimento da sua empatia, né, de você como ser humano, né, como cuidador que tem essa sensibilidade, enfim.
Vocês podem se aventurar e ver qual a vertente mais apropriada para o que vocês querem abordar. Então, vocês perceberam aqui que eu não falei nada muito específico da literatura científica? Eu sempre falei de uma forma geral, né, relacionando a sua experiência com um tema geral, assim, que é abordado na literatura. É exatamente isso que você vai fazer. Você vai escolher esse tema, certo, da literatura científica, e vai ver as práticas que são realizadas dentro desse tema, que vai respaldar a sua experiência. Né? Quais os benefícios dessa prática que você fez? Né? Qual a importância dela? O que ela muda para a realidade? O que ela muda fazer ela do que não fazer ela, né? Qual é o impacto dela, digamos assim. Pronto, gente. Por fim, né? Depois de você selecionar qual a experiência que você quer relatar e a literatura científica que você vai trazer, né, para respaldar essa experiência, você precisa fazer o quê? Estruturar o seu resumo e escrever sobre ele. Bom, aqui a gente tem que ter em mente, né, que existe uma variedade enorme de eventos científicos, é claro, e cada evento tem as suas normas de publicação, né? Principalmente de relato de experiência. Você tem que ver também se o evento aceita o tipo relato de experiência, tá? Nem todos aceitam, mas pelo que eu vi, né, da minha experiência, tipo 80, 90% deles aceitam relatos. E você precisa ver qual é a estrutura, né? Porque cada um varia na sua estrutura. Mas eu vou falar aqui para vocês de um modo geral, né? O que é de praxe a gente encontrar e como a gente vai construir esse relato. Alguma coisinha ou outra podem mudar. Então, a estrutura de praxe de um resumo é introdução, objetivo, metodologia, resultado, discussão e considerações finais, no caso de um relato de experiência. Alguns podem excluir a discussão, tá? Pedir que você traga só introdução, objetivos, metodologia, resultados e considerações finais, mas isso é de menos. Você adequa aí para a sua necessidade. E também considere, né, a quantidade de palavras, porque muitos eventos aceitam apenas um resumo simples. Então, digamos que é 500 palavras, é algo pequeno, meia página mais ou menos, tá? Então, você tem que ser bem objetivo nas informações. Então, vamos começar pela introdução. O que você vai falar na sua introdução? Na introdução, você vai contextualizar o tema de uma forma geral. Quando a pessoa começar a ler, né, o seu resumo, a primeira coisa que ela vai ler vai ser a sua introdução. Então, é a porta de entrada. Sobre o que você vai falar, né? Do que se trata esse seu relato? Por que falar sobre isso? Aqui você vai destacar as razões que levaram você a escrever esse relato de experiência. Depois da introdução, você vai trazer o objetivo, né? É claro, você vai colocar o objetivo, né, desse relato, tá? Desse resumo. A gente coloca o verbo a ser utilizado do objetivo, né? Eu acho que eu vou fazer um vídeo mais especificamente sobre isso. Mas para um relato de experiência, seria um verbo tipo explanar, descrever, relatar uma experiência vivida em tal lugar por tais sujeitos. Um exemplo, descrever uma experiência de estagiários, né? Relatar uma vivência de monitores. Depois você vai escrever a sua metodologia. Como foi a sua experiência? Como ela foi desenvolvida? Como foi o processo dela? Então você vai escrever qual foi essa experiência? Foi de alguma disciplina? Qual foi o período que ela ocorreu, né? Em que cenário ela ocorreu? Quem foi que participou dessa experiência, né? Foram estudantes de outras profissões? Foram quantas pessoas? Foram de outros períodos? Como foi o desenvolvimento? Como foi o processo? E aqui também você vai trazer qual foi a perspectiva teórica que você vai trabalhar, né, essa sua experiência. Qual a perspectiva teórica você encontrou para trabalhar ela. Então aqui qual é a temática que você encontrou na literatura que você vai abordar sobre? É educação interprofissional? É educação em saúde? É trabalho em equipe? É prática colaborativa? É formação de graduandos? É comunicação? Enfim, nos resultados, você vai colocar os resultados da experiência. Você pode colocar qual era a sua expectativa e qual foi a realidade, né, sobre o que foi vivenciado. Houve alguma descoberta? Quais foram as facilidades? Quais foram as dificuldades dessa experiência? Quais foram as lições aprendidas sobre essa experiência? Aqui nos resultados vai ser de uma forma mais direta. Encontramos isso, isso, isso e isso. Se houver discussão no seu resumo, é aqui que você vai desenvolver melhor, né, esses resultados relacionando com a literatura que é evidenciada. E lembrando, gente, que num resumo a gente não coloca citações e nem referências, tá? Mas, claro, também não pode haver copia e cola, né, por causa disso. A gente tem que sempre buscar ser autênticos, né, escrever tudo com nossas próprias palavras. Eu sei que no início é difícil, que no início a gente tem muita dificuldade de colocar nossos pensamentos no papel, mas comece a fazer.
tá? Leia todos os artigos e depois, bom, vamos lá, na minha cabeça eu vi isso. Mas também cuidado, né, pra você não tirar da sua cabeça a mesma coisa que você leu agorinha há pouco. Depois eu vou fazer alguma coisa relacionada a citações diretas e indiretas, tá? Pra gente destrinchar isso melhor. Bom, e por último, né, as suas considerações finais, né? Vai ser o encerramento do pensamento, né? O que você concluiu, né? O que concluiu depois de toda essa discussão que você viu relacionada à sua experiência que você teve e ao que você encontrou na literatura. É aqui que muitas pessoas gostam de fazer, né, um encerramento bonito, né, uma reflexão legal. Enfim, você vai fechar o pensamento sobre a sua experiência, os benefícios que elas trouxeram, a mudança que ela trouxe para vocês. Bom, esses foram os 3 passos, gente. E unido a isso, eu trago para vocês outra dica. Porque a gente aprende realmente a fazer uma coisa, a gente pega experiência fazendo alguma coisa, quando a gente vê muito aquela produção, quando a gente estuda muito, lê muito sobre ela, trabalha muito sobre ela. Então, para começar, que tal você pegar alguns relatos de experiências, né, que já foram produzidos, já foram publicados, para você ver como é a escrita, né, como é que os autores abordam, como é a amarração que eles fazem durante todo o texto, né, como eles colocam a experiência, como eles relacionam com a literatura. Tudo isso vai ser bem interessante para você, né? E até pegar algumas ideias para você escrever da sua própria experiência. Então, para isso, você pode ir no Google mesmo, tá? Sem frescura nenhuma, dá para ir no Google. Aí você coloca relato de experiência, tal tema, PDF. E você coloca em pesquisar. Quando pesquisar, você vai encontrar artigos do tipo relato de experiência. Por exemplo, né? Já perceberam que a minha área é educação, né? Então, Por exemplo, você coloca lá relato de experiência, educação interprofissional e saúde, PDF. Quando pesquisa, vai ter vários relatos de experiência, né, que já foram publicados, é claro, se tiver sido publicado também, a respeito da educação interprofissional e saúde. Isso é uma dica para vocês levarem para a vida, gente. Quando vocês forem pesquisar algo no Google, sejam diretos. Procurem por palavras-chave, tá? É isso que o Google se importa. Então vamos fazer assim, pega aí a sua profissão, né? Alguma coisa que você gosta de fazer, alguma coisa que é mais na sua vertente e coloca relato de experiência, tal profissão, PDF, dá uma lida no que você encontrar que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E claro, né, se você quiser pesquisar em bases de dados mais especializadas, você pode ir na Biblioteca Virtual em Saúde, na Cielo, né, ou alguma internacional aí que você queira, e lá nos filtros você pode colocar como tipo de pesquisa relato de experiência. Então é isso, gente, por hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho mais nisso, tá? A elaborar um resumo, um relato de experiência aí para um evento científico da sua cidade. Procure produzir, né? Procure ser mais participativo nesses eventos, mas lembre-se sempre que quantidade não é o que importa, tá? O que importa realmente é a qualidade do que você faz. Então é isso, gente. Se inscreve aqui no canal, tá? Aproveita e já dá o gostei e coloca aqui embaixo o que você achou, se você tem mais alguma dúvida, se tem alguma sugestão, alguma coisa que você queira compartilhar, se você quer que eu fale mais sobre alguma outra coisa, né? Algum outro tema que eu trago para vocês. E é isso. Até mais!